Bom, pessoal, vamos lá para o nosso segundo tópico. Listas e chaves. Introdução ao React.js. Dentro desse tópico existem alguns subtópicos, que é renderizando múltiplos componentes, componente de lista básico, chaves, extraindo componentes com chaves, e chaves devem ser únicas apenas entre elementos irmãos. Vamos ver lá no código. Eu estou utilizando o mesmo exemplo da aula passada. Então, só que eu criei outra pastinha aqui, List and Keys. Então, todo exemplo que eu estou colocando aqui na aula, ele está disponível no meu GitHub. Então, vocês podem ir lá baixar, fazer teste em cima. Então, tudo que está aqui, eu estou sempre disponibilizando lá. Ah, pessoal, só uma dica aqui. Eu tinha colocado como era um function, mas como é um elemento, vocês podem retornar ele diretamente dessa seguinte maneira. Isso evita re-render também desnecessário no projeto. Ficar criando funções a mais toda vez que esse aplicativo for sofrer alguma alteração. Então é só executar ele aqui diretamente, beleza? Então, para esse exemplo aqui, criando uma listagem, eu vou, eu vou colocar, vou criar um array de clientes também. Ele vai ser um array de objetos, então ele vai ter meu ID, eu vou colocar, não vou usar um gerador de IDs aleatório aqui, como o Identifier, mas vou colocar aqui na mão mesmo. Ele tem ID e nome. Criei 4 customers aqui. Vou criar uma run function para renderizar meus customers. Lembra que eu falei que não é para sempre separar em pequenos blocos? É isso que a gente vai fazer. Como o customer, colocar list customer, vou falar com uma lista. Ele é um array. A gente pode utilizar o map do ECMAScript, no E5, já existe ele, para fazer a interação em cima da nossa lista. O que eu vou precisar? Eu vou passar o render customer aqui dentro. Eu posso passar só a assinatura da função e já vai ser executado. Aqui dentro eu vou ter meu customer e um índice. Para ficar mais simples, eu vou criar um L e um LI aqui. Que vai retornar uma lista onde tem o customer name. Não estou usando o index ainda, beleza? A gente vai aqui na página, renderizou todos os nossos clientes. Bruno Carneiro, Aline Carneiro, fulano de tal, José Ciclano. Beleza? Então, essa é a forma de fazer uma interação em cima de uma lista com o React. Então, eu posso criar algum elemento HTML simples aqui dentro do JSX. E dado uma lista, eu vou fazer um map em cima dela. Pode ser um map, um Redux, para fazer, às vezes, fazer algum cálculo, alguma manipulação ali dentro, para usar filtro, qualquer coisa do JavaScript, para interagir em cima de uma lista. Eu vou passar uma função, lembrando que não é uma boa prática fazer isso daqui. E aqui dentro, criar o meu return, o meu LI. O código fica bem mais complexo.
Apesar de falar, "Ah, mas aqui tem, tá bem simples, tá bem fácil de ler. Porque a gente só estou mostrando um exemplo bem simples com um LI, mas com uma chamada de serviço, vai mostrar um relatório, um extrato, alguma coisa, começa a ficar bem complexo. Então, eu aconselho sempre separar em blocos. Se às vezes existem algumas regras, alguma renderização, algumas fica um pouco mais complexo essa renderização aqui, eu aconselho até separar em outro arquivo. Mas aqui para o nosso exemplo, vou deixar junto. Poderia criar um arquivo aqui de mock, colocar esse list customer também, fazer importação aqui dentro. Vai ficar sempre mais modular. Sempre separe em camadas também seu projeto. É camada de serviço, camada aqui de renderização, de componentes, containers, mas isso é assunto para uma outra aula. Eu quero mostrar aqui se sempre opte por deixar mais separadinho possível o código, beleza? Fica mais legível. Então aqui a gente aprendeu componente básico, como é que faz uma renderização de múltiplos componentes. Então ele tem um ID e tem um name. Eu posso renderizar vários elementos aqui dentro, não tem problema. Estão aparecendo. Só que se eu vir aqui no console, ele está me gerando um erro, o React. Estou falando que cada filho da lista deve ter uma única chave, uma única propriedade key. O que é esse key? O React exige que a gente passe uma chave identificando aquele elemento. Por isso temos o index aqui. Lembrando que cada interação, utilizando o map, por exemplo, ele vai me retornar um item e ali um índice dele, que é a posição no meu array. No caso aqui, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Eu vou colocar a chave aqui e ele vai parar de dar aquele warning. Isso não vai quebrar o projeto em produção, mas ele vai ficar dando esse warning. Essa chave é importante para o React para saber ele controlar quais elementos estão sendo alterados ali na sua página. Isso pode, se não colocar essa chave, isso pode gerar alguns problemas. Pode ter problema de performance, o React pode não identificar que aquele elemento sofreu uma alteração, não vai alterar ele, porque pode ter várias chaves, pode ter mais de uma chave no projeto que são iguais. Então, por isso, coloque sempre uma chave única. Isso é válido para os elementos filhos. Então, aqui, chaves devem ser únicas apenas entre os elementos irmãos. Então, todo elemento for irmão ali, filho aqui do L, as chaves devem ser únicas. Beleza? Ah, coloquei o index. O index resolveu meu projeto? Sim e não. Vamos supor que eu posso ter uma outra interação aqui dentro do meu map, e esse index ele pode ter o mesmo índice para várias listas. Então não aconselho colocar o index aqui dentro na chave. O que é possível fazer? Retornar aqui um template string. Lembra que o customer pôs o ID? Então eu posso colocar o customer. Vou colocar um nome aleatório, um nome qualquer, um nome que faça sentido. Eu sempre coloco o nome de acordo com o que eu estou renderizando, como são meus customers. Eu coloco o customer e o ID dele. Isso vai me gerar uma chave única, porque o ID retornando serviço, acredito eu, deve ser único, né? Beleza? Então ele também não me gerou warning, e isso evita problemas de chave duplicada aqui no código. Se eu tiver uma chave duplicada, o React também vai me alertar. Existe chave duplicada. Isso pode gerar problemas no projeto. Então, quando que eu vou usar o índice? Quando eu não tiver um ID, não tiver uma chave única. Posso usar o name? Posso. Posso usar outro atributo? Posso. Mas é mais considerável utilizar só aqui um ID, algo que seja menor, que tenha garantia que seja aleatório, beleza? Se não existir, passa o índice que vai resolver o problema também. E aqui dentro eu posso ter uma outra lista, eu posso ter vários elementos aqui. Vamos supor que eu tenho outro objeto, vou colocar algo aleatório aqui.
React, Node, colocar palavras aleatórias. Colocar algumas React Native, colocar Go, JavaScript. Esse aqui não vai ter e o terceiro vai ter somente Reason. Então aqui dentro eu posso ter um outro map. Dado o meu elemento, customer, skills. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar em todos também. Agora eu fui longe. Assembly. Vou fazer um map também. Render skills. Mesmo formato. Ó, algo interessante agora. Eu não tenho um ID. É só um array simples. Se não é um array de objetos, eu não tenho ID para eles. Vou copiar aqui só para ficar mais fácil. Esse que eu acho que eu vou deixar com uma linha, eu posso simplesmente fazer o retorno aqui. É um retorno implícito. Como é uma run function, primeiro, se existir só um elemento, já vai ser retornado ali. Então aqui eu vou ter skill. Aqui eu acho que vai ficar muito misturado. Vou deixar com uma div, colocar um. Mesmo formato, skill, index, que vai ser só a skill que ele tem. Ficou um pouquinho misturado, deixa eu colocar o inline aqui. Só para fazer essa separação, também não utilize CSS inline. Beleza, funcionou. Tá vendo aqui, ó? Cada filho da lista deve ter uma única chave. Ele tá reclamando disso daqui. Porque na interação tá tendo chave duplicada. Então, uma boa prática disso não é eu interar aqui dentro, mas interar fora. Ou, no caso, eu deveria ter algum ID que gerasse essa mesma chave. Opa. Mas para resolver esse problema, mesmo colocando em cima, ele não vai gerar o erro, então eu teria que ter um ID separado, beleza? E aqui, pessoal, tá vendo depois da listagem, ele está reclamando que ele precisa de uma chave única. Lembra que as chaves devem ser únicas apenas entre elementos irmãos? Então, se eu fizer isso daqui, não vai funcionar. Ele continua tendo duplicidade de chave. Então, quem que é o elemento pai aqui? É esse carinha aqui. Eu posso colocar na interação do render customers. Aí sim, ele parou de ter esse problema de duplicidade de chave. Então, tenho todos os meus itens aqui sendo renderizados e não tem aquela duplicidade de chaves como ele estava reclamando. Porque as chaves devem ser únicas apenas entre elementos irmãos. Beleza? Então, isso é nosso segundo tópico.
Lembrando que não façam estar inline. Se precisar, utilizem, sempre vão utilizar o índice quando não tiver algum valor que vocês possam passar que não faz sentido, optem por um ID. Então, essa é a forma de fazer uma interação em listas com o React. Beleza, pessoal?